Na nossa disciplina de ciências, nós temos estudado seres vivos e não vivos. Observando essa imagem, nós conseguimos identificar seres vivos e não vivos. Seres vivos temos borboletas, pessoas, flores, insetos que devem estar escondidos nesta parte, e os seres não vivos seriam as pedras e também a cerca, né? Em um jardim, então, podemos observar a interação entre seres vivos e fatores não vivos, conforme mostra a imagem ao lado que nós observamos. Assinale a alternativa que representa um fator não vivo presente nesse ambiente. Então, olha só. Na letra A, nós temos a árvore, B, borboleta, C, rocha ou D, ser humano. Então a resposta correta é rocha, porque a árvore, a borboleta e o ser humano são seres vivos, né? Observe a imagem do jardim novamente, depois faça o que se pede. Letra A. Desembaralhe as letras e descubra o nome de um animal que pode viver nele. Qual animalzinho que pode viver aqui no jardim? Olha só, então tem a letra C, A, N, H, O, M e I. Que animal será esse? Vamos separar em sílabas e observar. Mi, nho, ca. Então, vamos escrever aqui nos quadradinhos. Mi, nho, ca. Minhoca. Indique pelo menos 3 características da minhoca. Quais seriam as características da minhoca que fica aqui dentro da terra? Uma delas pode ser o formato do seu corpo. Então, a minhoca tem um formato cilíndrico e alongado. O corpo da minhoca é formado por anéis, apresenta uma cor marrom, vive no interior do solo, cava túneis que promovem a aeração do solo, entre outras características. Então, a minhoca ajuda a terra a ficar fofinha, né? Agora, aqui embaixo, nós temos um aquário. No aquário representado abaixo, há seres vivos e fatores não vivos. Observe. Então, quais são os seres vivos que estão dentro deste aquário? Nós temos uma planta, peixe, água, pedras e areia. Então, letra A. Pinte de azul os quadros dos seres vivos. Quais são os seres vivos? O peixe, que nós vamos pintar de azul aqui, o peixe, e a planta, que são seres vivos, né? E de verde, os fatores não vivos. A água é um fator não vivo, apesar dela ajudar na vida dos seres, né? A rocha também é um fator não vivo. Então, fator vivo temos peixe e planta, e fator não vivo, água e rocha. Agora, desenhe mais um ser vivo no aquário. Qual poderia ser o ser vivo para acompanhar este peixe? Poderia ser outro peixe ou algo que vocês possam estar desenhando dentro do aquário. No caso deste aquário, não podem haver estrelas do mar e alguns peixes que só vivem na água salgada. Então, nós temos que pensar em algo que vive dentro da água doce, né? Da água que é para bebermos, né? Porque dentro da água salgada, algumas espécies de peixe apenas podem sobreviver. Pense sobre as características do animal ou da planta que você desenhou no aquário. Leia o texto sobre o urso polar, depois faça o que se pede. Além de proteger o urso polar do frio, seu pelo branco serve de camuflagem na neve quando ele sai à caça de alimentos. Suas grandes patas são excelentes para andar na neve e servem como ótimas nadadeiras. O que é camuflagem que está vermelhinho aqui?
Camuflagem é um tipo de adaptação do ambiente. Animais camuflados se parecem com o ambiente em que vivem e podem passar despercebidos. Então, os animais podem usar a camuflagem para se esconder de predadores ou também para caçar, como no caso do urso polar. Qual é o ambiente do urso polar? Onde é que ele vive? O urso polar, ele mora lá no Polo Norte. Então, ele é caracterizado pela presença do gelo e da neve. Então, é polar. O ambiente em que ele vive é polar, né? Grife no texto as características do urso polar que o permitem viver nesse ambiente. Quais são as características? Ele tem o pelo branco, né? Que ele pode se camuflar e tem as patas grandes para que ele possa nadar e também andar bem na neve, né? Peixe vivo. Como pode o peixe vivo viver fora da água fria? Como pode o peixe vivo viver fora da água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Sem a tua companhia. Circule na letra da cantiga o nome do ser vivo. Qual é o nome do ser vivo? O peixe, né? É o peixe que é o ser vivo da cantiga. Grife no texto o nome do ambiente onde ele vive. Qual é o ambiente? A água, né? Por que o peixe não pode viver fora d'água? O peixe não pode viver fora d'água porque ele respira dentro da água e esse é o ambiente em que ele vive, então é natural. Se ele sair desse ambiente, ele pode morrer. Então, o peixe vive na água porque ele respira dentro da água. Nós falamos sobre fatores não vivos e seres vivos. Mas quem são os seres vivos? Você estudou que existem diferentes seres vivos em nosso planeta. Os cientistas já descobriram mais de 1 milhão deles, mas provavelmente ainda há muitos outros a serem descobertos. Observando as semelhanças e as diferenças entre os seres vivos, os cientistas elaboraram alguns critérios para classificá-los e organizá-los em grupos. Observe os seres vivos apresentados nas imagens abaixo. Em seguida, escreva A para os animais e P para as plantas. Então, vamos observar aqui. Temos uma aranha de jardim. Ela pode chegar a 5 centímetros de comprimento. Ela é um animal, né? Temos uma macieira. As maçãs podem chegar a 6 centímetros. E ela é uma planta. O gato. O gato pode chegar a 50 centímetros de comprimento e ele é um animal. A borboleta pode ter 10 centímetros de comprimento, ela é um animal. Temos uma roseira, uma bela roseira. As rosas podem ter até 10 centímetros. As rosas são as flores da planta. Então, vamos colocar P de planta. Temos aqui, por último, uma samambaia. A samambaia pode ter folhas com 50 centímetros e ela é uma planta. Então, agora você vai organizar os seres vivos em 2 grupos, animais e plantas. Vocês vão copiar os nomes dos animais na primeira coluna e os nomes das plantas na segunda coluna. Então, os animais são a aranha de jardim, o gato e a borboleta. As plantas são a macieira, a roseira e a samambaia. Que critérios você utilizaria para classificar esses seres vivos em animais ou plantas? Você conhece algum ser vivo que não tem característica de planta nem animal? Cite um exemplo para nós.
Animais e plantas são seres vivos mais conhecidos. Lembre-se de que os seres humanos também são animais. No entanto, além dos animais e das plantas, nosso planeta é habitado por bactérias, vírus, fungos, algas e protozoários. Bactérias. O que são bactérias? Elas são exemplos de micro-organismos, ou seja, seres muito pequenos que só conseguimos enxergar com o auxílio de um microscópio. Os protozoários, algumas algas e alguns fungos também só podem ser vistos com o auxílio de um instrumento, deste instrumento, que é o microscópio, né? Então, já os vírus são menores ainda e só podem ser vistos por meio de microscópios muito potentes. Ou seja, esse microscópio talvez não consiga mostrar o tamanho de um vírus, né? Então vamos observar. Algumas bactérias, como as da imagem, podem ser usadas na fabricação de iogurtes. Essa foto foi tirada com o auxílio de um microscópio com um aumento de aproximadamente 500 vezes. Então, olha só, aqui nós temos a imagem de uma bactéria, né? Aqui nós temos um vírus. Olha só como ele é feio. Os vírus causam várias doenças como a gripe e o sarampo. Essa foto foi tirada com o auxílio de um microscópio com um aumento de milhares de vezes. O vírus é a estrutura circular colorida em verde. Então, são essas manchinhas verdes aqui que são os vírus. Aqui nós temos uma ameba. As amebas são exemplos de protozoários e essa foto foi tirada com o auxílio de um microscópio com um aumento aproximado de 200 vezes. Então, esta é uma ameba. Aqui nós temos os cogumelos. Os cogumelos, eles são exemplos de fungos segundo ano. Vocês sabiam disso? Então, nós encontramos os fungos geralmente no meio das florestas, né, no mato, onde tem madeira que já está se decompondo, está podre, né? Então, aqui nós temos as algas. As algas vivem na água e elas podem estar no mar ou no rio. Então, este é um exemplo de alga.